Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri e na aula de hoje de análise de redes sociais nós vamos falar sobre detecção de bots. O que são os bots ou os bots sociais? São perfis automatizados, são perfis em redes sociais que são controladas por software e esses perfis interagem nessas redes, ou fóruns de discussão ou aplicativos de mensagens. Eles tipicamente mimetizam o comportamento humano, eles tentam imitar o comportamento humano, sendo que em muitos casos é até difícil distinguir se a gente está falando ali com um bot ou com um ser humano. Para que serve um bot social? A gente fala muito de detecção de bots, do problema dos bots, muitas vezes bots estão relacionados à propagação de notícias falsas, mas eles não necessariamente têm uma ação destrutiva dentro da rede. Os bots podem ser usados, por exemplo, para auxiliar no esclarecimento de dúvidas ou para fornecer informações. Você pode ter um bot social associado, por exemplo, a uma loja, a um aplicativo que está ali para responder dúvidas que você tenha. Eles também podem ser usados para agregar conteúdos de diferentes fontes sobre um dado assunto. Então, pode ter um bot que seja especialista em juntar notícias de um dado assunto, por exemplo, futebol, e daí ele vai lá sempre repostando coisas que ele está vendo sobre aquele assunto. E os bots também podem ser usados para disparar mensagens sobre emergências. Então, você pode ter bots para emitir alertas sobre emergências climáticas, de trânsito, acidentes e assim por diante. Mas também tem os bots que não têm motivos tão nobres assim, Então, a gente pode ter bots que servem para destacar artificialmente um assunto, uma hashtag, para criar um trend topic. Então, ele é feito para isso, para fazer com que um assunto fique famoso ou que uma pessoa fique famosa. Também para difusão de notícias falsas, de fake news. Espalhar phishing, que são aqueles comentários com links para você clicar e eventualmente ser penalizado. Também existem bots para emitir comentários que difamam alguém ou um assunto ou um partido, por exemplo, que falem mal sobre vacinação, ou que falem mal de uma pessoa, que falem mal de um partido político. Também tem os bots que são criados de maneira complementar para falar bem de alguém, então é para fazer propaganda de alguém ou de um dado assunto ou de um dado partido político. E tem bots criados ali para ofender e desqualificar comentários contrários a uma dada visão. Tem os primeiros bots, eles publicam coisas ou para falar mal de alguém ou para defender alguém. Tem bots que são criados só para ficar respondendo comentários sobre alguns dados assuntos. Então, justamente você comenta sobre um assunto, se é um assunto que o bot foi feito para ser contra, ele vai lá e tenta mudar aí a ideia desse comentário, tentar desqualificar esse comentário, ou te ofendendo, Às vezes tem alguns bots que realmente são programados para falar coisas de baixo calão, ou tentando colocar uma visão contrária aí, que pode ou não ser baseada em fatos ou em notícias falsas. Quando a gente pensa num perfil de um usuário de uma rede social, existem várias formas de classificar. Nesse contexto de bots, muitas vezes a gente acaba classificando em 3 categorias diferentes. Uma delas é o perfil humano, que é um perfil totalmente gerenciado por uma pessoa ou por uma ou mais pessoas, mas apenas por humanos. A gente tem o bot, que é esse perfil totalmente automatizado, controlado por um software. E muitas vezes a gente pode ter uma terceira categoria, que é o que a gente chama de ciborgue, que é um perfil que conta com a ação de pessoas, mas também com a ação de software. Pensando especificamente aí no ciborgue, os 2 tipos mais comuns que existem são os ciborgues ligados à conta de pessoas famosas, ou celebridades, que costumam usar os softwares para aumentar o engajamento. Então, é uma conta de uma pessoa, tem uma equipe de pessoas, ou o próprio dono da conta mesmo, que está lá e fazendo suas postagens, é um ser humano fazendo isso, mas usa-se de softwares, usa de programas, que seriam a parte bot dessa conta, justamente para poder, por exemplo, curtir todos os comentários positivos que as pessoas estão postando para essa pessoa, ou responder agradecendo todos os comentários. Então, para essas pessoas que têm muitos seguidores, por exemplo, milhares ou milhões de seguidores, às vezes é muito difícil que a pessoa, de fato, consiga interagir com todos. Então, há vários casos de essas pessoas contratarem softwares para justamente fazer essa interação.
E tem um outro tipo também, que é o ciborgue mais nocivo, que ele continua tendo aí todas aquelas ações nocivas de bots que a gente comentou anteriormente, mas tem uma ação humana que tipicamente é usada só para tentar disfarçar o comportamento de bot, né? Já que muitas vezes, inclusive a gente vai falar sobre isso, né? Os bots seguem alguns padrões de comportamento, então, ao mesclar uma conta com ação de bots e ação de seres humanos, muitas vezes fica mais difícil para os algoritmos perceberem que é um bot que está lá atuando. E como que esses bots atuam, né? Qual que é o modus operandi dos bots? Essa forma de atuar mudou ao longo dos anos, inclusive por causa do surgimento de mecanismos para evitar a ação deles, né? Então, tem um perfil de bot que é aquele mais fácil até de ser detectado, que eles atuam com muita intensidade. E a intensidade pode ser nas publicações, nas curtidas, nos convites de amizade, né, no fato de estar seguindo pessoas. Então, eles têm uma ação que pode ser considerada aí totalmente não humana. Por exemplo, publicar milhares de postagens em poucos minutos, né? Isso um ser humano não consegue fazer. E justamente são aqueles perfis mais fáceis de detectar por causa desse comportamento que não conseguiria ser realizado por um ser humano. Porém, tem bots com uma atuação mais discreta, eles são menos ativos inclusive, do que muitos humanos. E alguém poderia se perguntar, puxa, né, eu entendo esses bots que atuam muito, por exemplo, publicam muito, ou curtem muito, comentam muito, que é justamente para ter mais efeito, né? E por que são criados ou foram criados esses bots mais discretos? E como que eles conseguem atingir, né, o mesmo efeito de, por exemplo, criar um trend topic ou difundir uma notícia falsa? Esses bots mais discretos, eles muitas vezes só conseguem atingir esse objetivo porque eles atuam em rede. Então, na verdade, a empresa que está criando esse bot, ela está criando milhares desses bots. Ela está criando o que a gente chama de uma botnet, uma rede de bots, e daí, individualmente, cada um deles atua muito pouco, mas em conjunto eles acabam atuando até mais do que esses bots iniciais, que eram esses que atuam intensamente. Então, individualmente, até por causa desse comportamento mais discreto, é difícil de identificar ou de detectar esses bots, mas em rede eles atuam bastante, inclusive dá para usar essa característica, né? Sabendo que existem redes, a gente consegue fazer algoritmos para tentar detectar essas redes. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ainda sobre o modo operandi, né, agora de uma forma mais ortogonal, as características que vimos anteriormente, tem bots que são totalmente responsivos à rede social, então eles ficam aguardando alguma coisa acontecer, então, por exemplo, eles são programados para republicar tudo publicado de algumas contas específicas. Então, eles são programados a sempre que tal pessoa publicar alguma coisa, ou tal usuário, que pode ser um outro bot, inclusive, publicar alguma coisa, ele republica. Então, tem bots que atuam dessa forma. Tem bots que atuam de forma responsiva, respondendo a comentários com palavras-chave específicas. Então, eles ficam monitorando a rede social e sempre que uma hashtag ou uma palavra-chave específica for usada, eles vão lá e lançam algum comentário sobre aquilo. Por exemplo, se eles estão tentando falar algo sobre a vacinação, então sempre que eles detectam um comentário falando de vacinação, etc., eles vão lá e lançam um comentário em cima disso. E, por outro lado, tem aqueles bots ativos, que eles não ficam respondendo a coisas que acontecem na rede. Eles tomam a iniciativa, geralmente essa iniciativa, né, ela é programada, né, de alguma forma, ou para ele agir de tempos em tempos, ou realmente eles recebem, né, uma instrução do código que está fora aí da rede social para tomar uma dada ação. Então, geralmente eles funcionam dessas formas. Ou eles ficam esperando, tem um programa que vai, por exemplo, publicar algo na conta desse bot via API, esse programa, um ser humano, vai lá e manda, publica isso agora, e manda para, por exemplo, toda uma rede de milhares de bots realizarem essa publicação, ou o programa já está feito ali para cada uma hora, ou a cada tantas horas, ou a cada período de tempo, ficar lançando um conteúdo, que pode ser um conteúdo já específico, pré-definido, ou um conteúdo que está vindo de um banco de conteúdos para esse bot se manter sempre ativo, publicando alguma coisa. E, né, sabendo, né, desses diversos comportamentos, né, a maioria dos bots mais complexos, eles acabam tendo diferentes comportamentos, até porque se tem algum algoritmo que sabe detectar um único tipo de comportamento, se o bot age de diferentes formas, fica mais difícil desse bot ser detectado.
E como que a gente consegue, né, identificar se um perfil é de um bot ou não, né? A gente falou mais ou menos como os bots funcionam, mas como que a gente consegue identificar? Tem uma parte que é relativamente mais fácil, que é procurar comportamentos que realmente um humano, né, se fosse um perfil gerenciado por um único humano, não seria possível fazer isso, né? Por exemplo, publicações de muitas dezenas, centenas ou milhares de postagens em um minuto, né? Um ser humano não consegue fazer isso, né? Tipicamente não vai fazer isso, ou publicações contínuas, né? Por exemplo, a todo minuto aquele bot está publicando algo e de forma contínua por mais de 48 horas, né? Um ser humano também não costuma fazer isso, né? As pessoas param para dormir, para almoçar, etc. Mas, como já comentado também anteriormente, esses bots são os mais fáceis de se identificar. E as pessoas que constroem bots já sabem disso, então elas têm evitado esse tipo de bot, porque são os bots fáceis de serem identificados. E alguém poderia falar assim, puxa, e aí, os bots têm alguma cara? E aqui eu preparei, né, um slide meio de brincadeira para falar de cara, porque todo mundo que conviveu nas redes sociais e viu a ação de bots aí nos últimos meses, sabe que existe um certo padrão aí de alguns bots, né? Então aqui só de brincadeira, né? A gente pegando uma foto qualquer, a gente pode falar, puxa, com base nessa foto, eu vou dizer que essa conta tem 95% de chance de ser de um humano e de ter o qual trata bem as crianças e os animais. Por outro lado, né, olhando para essa outra foto aqui, o algoritmo poderia dizer aí que tem 98% de chance de ser um bot. Mas agora, sem brincadeira, né? Apesar de fato usar foto de perfil ser uma característica potencialmente importante para a detecção de bots, que tipo de características ao todo que costumam ser usadas aí para detecção de bots? São 6 grupos de características que costumam ser utilizadas. O primeiro são as baseadas no usuário, né? As informações do perfil, né, que são preenchidas lá, inclusive se tem ou não foto, né? É possível ter algoritmos que tentem extrair conteúdo da foto, por exemplo, se o rosto está coberto, se não está coberto, se está de óculos escuros, se não está, e assim por diante. Mas simplesmente o fato da pessoa ter uma foto lá ou não, ou estar com a foto padrão, né, da criação de uma conta, já pode ser uma informação importante, se a geolocalização da conta está ativa e assim por diante, né? Então, tudo que é preenchido no perfil pode tentar ser usado aí para verificação se a conta é um bot ou não. O número total de amigos, né, dependendo da rede social, ou de seguidos e seguidores, dependendo da rede social, número total de postagens feitas e assim por diante, né? Então, toda a informação geral, né, aqui nessa primeira categoria de baseados no usuário, são essas informações mais gerais do usuário. Tem também as informações baseadas nos amigos, e daí tipicamente tem a ver com a quantidade de relações, mas mais do que isso, né, que a quantidade de relações já é pega ali na parte geral do usuário, mas também nas interações que tem com outros usuários, né? Se o usuário atual está enviando e recebendo menções, se ele compartilha ou encaminha, né, mensagens dos outros, se ele tem suas próprias mensagens compartilhadas ou encaminhadas, tudo isso pode ser computado e depois ser usado pelos algoritmos. Tem as informações baseadas na rede, que vão além de simplesmente seus amigos, né, mas daí todo o contexto da estrutura da rede, né, seus amigos, os amigos dos seus amigos e assim por diante. A gente pode tirar diversas métricas que a gente aprendeu, né, as métricas locais, quando a gente falou sobre medidas estruturais da análise de redes sociais, e daí dá para tirar essas métricas criando diferentes redes, por exemplo, as redes de fato de quem segue quem, as redes de quem é seguido por quem, a rede, é possível criar uma rede de concorrências de hashtag, né? Sempre que duas pessoas estão publicando com a mesma hashtag, você pode criar uma relação entre essas pessoas para criar uma nova rede, a rede de dimensões, né, de quem é mencionado por quem. Então dá para criar várias redes e para cada uma dessas redes você pode extrair métricas aí que podem auxiliar na identificação de bots. Além disso, tem características temporais que geralmente são relacionadas a algum outro indicador dividido por um período de tempo. Por exemplo, qual foi o número máximo de postagens ou de interações que aquela conta teve num período de 1 hora. Então, você analisa todo o histórico de ação daquele usuário, daquela conta, e daí fala, puxa, aqui teve tal hora aqui, por exemplo, do meio-dia a 1 hora da tarde de anteontem, ele postou 2.000 mensagens. Você fala, puxa, isso aqui, né, é um comportamento estranho. Então, você pode quantificar isso. Assim como o período contínuo máximo de interação na rede, daí, novamente, você estabelece aí o que é
o que é uma ação contínua, né? Se são postagens feitas no intervalo menor do que 5 minutos, ou que de 1 minuto, 10 minutos e assim por diante, e você fala, puxa, esse usuário ficou 72 horas sem parar de estar atuando na rede. Esse outro ficou no máximo 6 horas, 7 horas, enfim. Então você vai computando isso daí. Uma outra coisa é o tempo médio de reação a uma menção, que também, né? Uma conta que reage imediatamente a qualquer tipo de menção, comentário, etc., isso pode ser um indício aí de que essa conta é controlada por um bot, né? Se o tempo for muito baixo. Além disso, é possível também extrair características com base no conteúdo do que é postado, e daí tem várias técnicas, muitas delas envolvendo processamento de língua natural, né, que é outro assunto que a gente já comentou. Então, você pode identificar quais são os tópicos que estão sendo discutidos naquela conta, né, estão sendo postados por aquele usuário. Você pode fazer uma análise de vocabulário, né, que eventualmente tem alguns bots que são programados para falar só sobre um assunto e pouca coisa sobre aquele assunto. Então, o vocabulário dele é bastante reduzido. O tamanho das mensagens pode ser útil também, né? O tamanho médio das mensagens postadas. Obviamente que dependendo da rede social que você está tratando, todo mundo vai ter mensagens mais ou menos do mesmo tamanho, mas dependendo da rede, não. A entropia do conteúdo que é postado também. É possível fazer uma análise gramatical, até para verificar a estrutura das frases, se sempre segue uma mesma estrutura ou não. Você pode fazer uma contagem simples, ou mesmo tentar fazer algum tipo de processamento mais sofisticado relacionado ao fato do usuário estar postando ou não imagens, links, muitos links, fazendo menções, fazendo muitas menções, né? Tipicamente, para a maioria das redes, um ser humano não menciona 50, 60, 70 outras pessoas quando ele está postando uma mensagem, e assim por diante, né? Você pode quantificar tudo isso para ser usado pelos algoritmos. É possível também fazer uma análise de sentimentos, né? Novamente aí baseado aí no conteúdo do que é postado, mas daí já é uma análise mais específica, mais focada nisso, né? De tentar extrair que sentimentos estão sendo postados, né? Se são textos felizes, tristes, etc., né? Qual é a polarização, qual é a intensidade. Isso pode ser feito para cada uma das postagens do usuário ou como uma média das postagens, até porque eventualmente você identifica padrões que não são típicos de humanos nas postagens, e isso pode ser usado pelos algoritmos. Com base nesse conjunto, né, de 6 tipos de métricas que foram definidas, né, que foram exemplificados aqui anteriormente, tipicamente são usadas 3 abordagens principais para detecção de bots. Uma delas é fazer um agrupamento, né, você usa algoritmos de agrupamento, que são algoritmos de inteligência artificial não supervisionados, para juntar usuários que têm um comportamento parecido com base nas métricas, e essa abordagem costuma ser usada para tentar identificar botnets, né, que são aquelas redes de bots que muitas vezes têm um comportamento muito parecido um com o outro, se não idêntico, né? Algumas botnets, todos os bots se comportam exatamente da mesma forma. Então, o agrupamento costuma ser usado para isso, ou como estratégia de pré-processamento para outra técnica, para você estabelecer grupos, e daí com base nesses grupos você usa uma das próximas técnicas que nós vamos falar aqui, né, as estratégias. A segunda estratégia é detecção de outliers, né? Então você cria, por exemplo, um modelo do que é considerado um comportamento humano, e todo mundo que fica muito distante desse modelo pode ser considerado um bot ou potencialmente um bot. E a terceira estratégia é o uso de classificação, né, em inteligência artificial, né, usar um algoritmo supervisionado aí para tentar identificar se uma dada conta é de um bot ou não, né? Então você fornece, né, um conjunto de dados de treinamento para o modelo aprender, né, qual que é o padrão de comportamento aí de um bot e de um humano, e daí ele classifica, né, dado um novo perfil, ele passa pelo modelo e o modelo fala, olha, essa conta parece ser de um bot ou não, essa conta parece ser de um ser humano. Aqui, só para exemplificar, né, o Twitter é uma das redes sociais mais utilizadas nos trabalhos de detecção de bots, e vários trabalhos, né, que eu analisei vários trabalhos e peguei os principais campos que são usados por esses trabalhos em comum, né, que são usados por todos os trabalhos, por um grande número desses trabalhos, na verdade,
tem a ver, são esses campos aqui, né? Eu listei aí os 10 que foram mais encontrados. O nome que está aparecendo aqui na tela é o nome que vem da API do Twitter, né? Se vocês usarem a API do Twitter para baixar dados, vai vir com esses nomes. Então, tem alguns campos aí que costumam acontecer, tem a ver, né, com a quantidade de pessoas que te seguem, a quantidade de pessoas que você segue, se você mudou ou não a sua imagem, se você mudou ou não a sua imagem de fundo. Então, esses campos, por mais que vários deles sejam bastante simples, eles têm sido bastante usados, inclusive pela facilidade de obtenção desses campos a partir da API do Twitter. Considerando ainda o Twitter, se vocês forem procurar aí entre os diversos sistemas que existem para tentar detectar se uma conta é de um bot ou não, um dos mais famosos é chamado de Bottometer, que originalmente era chamado de Bot or Not, ou Boot or Not. E que características que ele tem, né? Ele usa um classificador do tipo floresta aleatória para verificar, né, se um dado usuário é um bot ou não. Né? Esse foi o nome original aí da publicação. Vocês encontram tanto informações aqui no site que está listado, quanto publicação científica sobre isso. Né? Hoje em dia, como eu comentei, ele é chamado de botômetro, em português, ou botômeter em inglês. E ele extrai mais de 1000 características. Né? Eu falei de 6 classes, né? 6 tipos de característica. Ele extrai várias características de cada uma dessas classes. Por isso que ele extrai ao todo mais de 1000 características e usa um classificador do tipo floresta aleatória para tentar identificar se aquela conta potencialmente é de um bot ou não. E essa classificação dele realmente, na verdade, não é uma classificação no sentido estrito de produzir uma categoria de falar é bot ou não é bot. Na verdade, ele acaba fornecendo um valor, então esse algoritmo fica mais como um regressor, né, um algoritmo que produz um número do que um classificador que gera uma categoria, e daí, justamente, com base nesse valor numérico, ele acaba te dando mais ou menos aqui, entre aspas, a chance daquele usuário ser humano ou não. Né? Então, de acordo com o valor, inclusive ele explica no site como interpretar esse valor, se tiver num extremo, tem muito mais chance de ser um humano, se tiver no extremo oposto, muito mais chance de ser um bot. Né, tem muitos trabalhos que fazem a detecção de bots, muitos artigos científicos falando sobre isso, e a grande maioria deles tem uma taxa de acerto muito grande, ou uma acurácia, ou uma precisão, dependendo aí qual é o foco, qual é a métrica foco aí do artigo, bastante satisfatórios. Mas aqui a gente tem que colocar algumas considerações, em particular se você estiver pensando em implementar a sua solução para isso. Esses modelos, né, eles perdem rapidamente o desempenho. Né? Geralmente, em cada um desses trabalhos, os autores coletam um conjunto de dados, anotam manualmente, né, se é um bot ou não é, e daí separam, né, em treinamento, validação e teste, que nem a gente já comentou também na parte de análise de dados, e fazem seus testes ou fazem validação cruzada e obtêm as medidas de desempenho. Elas costumam ser bastante boas. Porém, quando você pega esse modelo que estava ali, por exemplo, com uma acurácia de 95% e aplica em um outro conjunto de dados, ou num conjunto de dados coletado da mesma forma que o inicial, mas num outro período de tempo, daí o desempenho costuma cair bastante. Então, é comum ver esses desempenhos que estavam acima de 95% caírem para baixo de 75%, 70%, simplesmente com uma atualização do conjunto de dados, ou pegando um conjunto de dados de outro domínio. Né? Se você estava investigando bots nas eleições e depois você pega bots e vacinação, daí você verifica que o desempenho tem caído bastante. Então, fica aí esse alerta de, apesar de muitos modelos terem um desempenho considerado bastante bom, eles costumam ter uma perda de desempenho muito rápida. Então, é um desafio, na verdade, montar um sistema que seja multidomínio e que também, né, funcione ao longo do tempo, continue funcionando bem. Inclusive, por quê? Porque
as pessoas, as empresas que constroem bots, elas estão atentas de que existem sistemas para detectar bots, e cada vez mais elas tentam fazer bots que sejam mais difíceis de serem identificados. Era esse o conteúdo da aula de hoje, e agradeço a todos que assistiram.